Bom dia a todos e a todas. É com muita satisfação que eu faço a abertura desse nosso primeiro evento, né? Um evento que, com certeza, no mês de janeiro, tirou todos vocês para vir aqui ouvir a nossa palestrante, a instrutora, a professora Jaqueline Andrade, que é a nossa vice-presidente aqui no Conselho. Quero agradecer a cada um de vocês que puder fazer o compartilhamento de tudo que nós, hoje, colocamos nas redes sociais, porque é a maneira que a gente tem de divulgar. É nosso compromisso trabalhar para que todas as informações cheguem o mais rápido possível a todos os profissionais de Minas e quem sabe, do Brasil e do mundo, né? Então, nós estamos aqui hoje buscando essa inovação da gravação online, e se isso realmente conseguir atender os nossos profissionais, os nossos colegas, nós vamos buscar cada vez mais esse tipo de evento. Eu não vou me estender, porque aqui hoje, com certeza, a gente vai sair, e tem que sair, com mais dúvida do que chegou, né? Porque o assunto é instigante. Eu quero saber se eu posso passar a palavra direto. Deixa eu voltar a palavra para o Davidson, e que nós tenhamos hoje, né, um excelente evento. Muito obrigada a todos. Obrigado, presidente Rosa. Gostaria de registrar a presença do vice-presidente de registro do CRCMG, Romualdo Eustáquio Cardoso, da vice-presidente de Ética e Disciplina, Sueli Maria Marques, dos conselheiros Josiane Costa Mairinque, Ivani Lúcio, Eduardo Lara Silva, Adelaide Maria Cruz, e do senhor Alacir, vice-presidente do Sindicato dos Contabilistas de Belo Horizonte. Agora teremos a palestra com o tema As Mudanças do Simples Nacional para 2018, com a contadora Jaqueline Aparecida Batista de Andrade, que é vice-presidente de desenvolvimento profissional do CRCMG, consultora de empresa e especialista em tributação para pessoas físicas e jurídicas. Com vocês, a contadora Jaqueline Andrade. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês, na pessoa da nossa presidente, a primeira mulher presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, em 70 anos. Uma salva de palmas para Rosa Maria de Abreu Barros. Uma honra. Obrigada pelo convite. Estamos aqui hoje para discutir, falar um pouco sobre o Simples Nacional, que já está em vigor, entrou agora, desde o dia 1º de janeiro de 2018, e nós vamos conhecer essas novas regras e trataremos da seguinte forma. Nós faremos uma exposição de toda a mudança, o nosso parecer, vocês vão ver que ainda existe alguma dúvida, principalmente em relação ao ICMS, e já fica aí registrado um pedido à Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais para pronunciar com relação à mudança do ICMS, da forma que nós deveremos agir. E, com certeza, o PGDA já estará dessa forma. Após a apresentação, nós abriremos para pergunta, e as pessoas que estão nos ouvindo, que também tenham suas dúvidas, que compartilhem conosco, para que a gente possa pensar junto, e o que não for possível responder, com certeza nós estaremos buscando a informação, porque esse é o nosso dia a dia, e nós, enquanto contadores, sabemos que a informação ela é perecível e ela tem que ser a tempo e a hora. Então, um bom dia a todos que estão nos assistindo, e vamos lá no Simples Nacional, uma nova forma de tributar em 2018. Bom, quando a gente pensa numa nova forma de tributar, é preciso deixar claro que nós, enquanto profissionais da contabilidade, temos que pensar numa gestão tributária e, dentro desse planejamento tributário, que é lícito, inclusive, o artigo 152 e 153 da Lei 6.404, determina que o administrador tem que cuidar das contas da empresa. E cuidar das contas da empresa passa pelo planejamento tributário e, consequentemente,
consequentemente, passa por nós, contadores, porque é inadmissível se pensar hoje num planejamento tributário em que o profissional da contabilidade não esteja inserido dentro dele. Nós temos hoje 3 formas de tributação no nosso país. Nós temos as empresas tributadas pelo lucro real, que, com faturamento superior a 78 milhões, estão obrigadas a essa tributação. Nós temos as empresas tributadas pelo lucro presumido, que são as empresas que, até 78 milhões, elas poderão ser lucro presumido. E nós temos as empresas do Simples Nacional. Isso quer dizer que, diante das 3 formas de tributação, as empresas que faturam até 4 milhões e 800 milhões ano poderão ter a decisão de escolher entre real, entre presumido e Simples Nacional. E é por isso que a gente precisa conhecer melhor a forma de tributar do Simples Nacional. Porque, a partir do momento que eu vejo como que o Simples vai tributar e que está interferindo diretamente na prestadora de serviços, nós vamos escolher entre os 3 regimes qual que é o melhor regime para ser aplicado à empresa. E não esquecendo que cada empresa é uma empresa. Nós não podemos pensar num contexto único. Nós temos que pensar num contexto específico para cada empresa. Então, qual é o conceito hoje? Como é que está categorizado as empresas do nosso país? Nós temos o MEI, que tem a receita bruta anual até 81 mil. Nós temos a microempresa, que tem a receita igual ou inferior a R$ 360 mil ano. E nós temos a empresa de pequeno porte, com a receita bruta acima de 360 mil, e agora podendo chegar a R$ 4 milhões e 800 mil ano. E nós temos um grupo que está acima de 4 milhões e 800 mil, que são denominadas as outras empresas, e temos as empresas de grande porte, que são as empresas que têm um ativo total superior a 240 milhões, ou uma receita bruta superior a 300 milhões de reais. Então, nós, contadores, estamos nos deparando com esse cenário de categoria de empresas. E, diante deste cenário, nós temos que pensar qual é a melhor forma de tributação das empresas. E, como o nosso tema é Simples Nacional, nós vamos falar sobre Simples Nacional. Mas já adianto para vocês que nós teremos, aí no decorrer do ano, falando sobre lucro presumido e sobre lucro real também, com certeza. O Simples Nacional é uma forma de tributação diferenciada, aplicada à micro e pequena empresa, determinada pela Lei Complementar 123, de 2006, que rege o Estatuto da Microempresa. E cabe aqui um esclarecimento que a empresa ela pode não ser tributada pelo Simples Nacional, mas ela pode usufruir dos benefícios do Estatuto da Micro e Pequena Empresa. É bom que nós, contadores, estejamos ligados na Resolução número 94, de 2011, que regulamenta toda a forma de apuração do Simples Nacional. Quais são as principais características do Simples Nacional? A característica do Simples Nacional é que ele tem ser facultativo, ele é irretratável para todo o ano calendário, a apuração e o recolhimento dos tributos é feito de forma única e também apresenta-se uma declaração única, que é a DEFIS, que nós temos que preparar. E aí vai uma dica para os profissionais da contabilidade. A DEFIS tem que ser preenchida corretamente. Existem, além do faturamento na DEFIS, existem outras informações na DEFIS, como compras, como valores distribuídos a sócios, que não estão sendo preenchidos e devem ser preenchidos, porque estarão sujeitos à verificação pela Receita Federal do Brasil.
Então, essa categoria, dentro do Estatuto da Micro e Pequena Empresa, diferencia as empresas em dois tipos. A ME, que é a empresa que fatura até 360 mil ano, e a empresa que faturar acima disso, até 4 milhões e 800, é a denominada empresa de pequeno porte. O Simples ele tem como objetivo reunir os impostos num único valor, que é denominado Simples Nacional. Então, ele reúne o Imposto de Renda, a CSL, o PIS/COFINS, o IPI, o INSS, o Salário Educação, toda a forma de terceiros da parte patronal, lembrando que quem está no anexo 4 continua pagando a CPP, que é a Contribuição Previdenciária Patronal. E, para as empresas que são da indústria, tem uma alíquota de 0,5% a mais. E, lembrando, vale lembrar e reforçar que as empresas tributadas pelo Simples Nacional continuam recolhendo o ICMS na forma de ST, que isso não aplica, não deixa elas fora desse recolhimento, elas precisam continuar fazendo o recolhimento do ICMS-ST. E a recomposição de alíquota no caso das empresas que adquirem mercadorias fora do Estado de Minas Gerais. E quais os impostos não estão incluídos no Simples Nacional? Não está incluído o IOF, o ITR, o ICMS, acabamos de dizer, o imposto de renda retido na fonte, exclusivamente na fonte, sobre as aplicações financeiras das empresas tributadas pelo Simples Nacional, o INSS descontado do empregado e o Fundo de Garantia não estão abrangidos pelo Simples, ou seja, as empresas tributadas pelo Simples continuam ainda recolhendo esses tributos. Lembrando que o ganho de capital, nós vamos ver à frente, as empresas que venderem bens do seu ativo imobilizado continuam pagando o imposto de renda separadamente, fora do Simples Nacional. Então, se nós fôssemos resumir, nós diríamos o seguinte: nós temos um enquadramento aí até 2017, em que o MEI faturava 60 mil, o microempreendedor individual, e agora pode atingir a 81 mil. A ME, 360 mil, continua, não houve alteração para a micro e pequena empresa, e a empresa de pequeno porte, que faturava até 3 milhões e 600, faturando agora 4.800. Com um detalhe: as empresas que, no ano calendário de 2017, faturaram até 4 milhões e 800, poderão fazer, até o dia 31 de janeiro, a opção pelo Simples Nacional. Então, quer dizer que se uma empresa que não era simples e faturou em 2017 4 milhões e meio, por exemplo, ela poderá fazer o pedido, se valer a pena, e enquadrar agora até o dia 31 de janeiro. E, com essa mudança, já que nós tínhamos um faturamento que chegava a 3 milhões e 600 e agora passou para 4 milhões e 800, então, o que foi que aconteceu? Acontece uma regra de transição de 2017 para 2018. Ou seja, as empresas que auferiram em 2017, uma receita bruta até 4 milhões e 800, poderão continuar no Simples, sim, em 2018, atentando para o seguinte detalhe: quem teve uma receita bruta até 4 milhões e 320 mil poderá permanecer no Simples e não há necessidade de solicitar a exclusão. Mas as empresas que faturaram acima de 4 milhões e 320, teve uma receita superior a 4.320, antes de dezembro, terá de fazer a exclusão no mês seguinte. Está lá na resolução do comitê gestor, não é isso? Quem fatura acima de 20% do limite, que é 4 milhões e 320, terá que fazer a sua exclusão. E solicitar a adesão agora em janeiro. Então, quem faturou acima de 4 milhões e 320, solicitou a exclusão, tem que fazer agora, até o dia 31 de janeiro, um novo pedido de adesão. Mas e se o excesso ocorreu em dezembro? Como é que fica?
a empresa não precisa fazer a exclusão e um novo pedido. A exclusão ela ocorreria em janeiro de 2018, mas ela não vai ser necessária, por quê? Porque permanece o limite de 4.800.000. Então, estejamos atentos a essas empresas que faturaram acima de 3.600.000 até 4.800.000. Lembrando que isso está no artigo 130F da Resolução 94/2011. Em todo o material tem a legislação para que possam nortear bem os nossos colegas. E como que fica o ICMS, que é a grande questão hoje que tem se debatido, né, como está a questão do ICMS para as empresas que faturaram acima de 3.600.000. Elas estarão automaticamente impedidas de recolher o ICMS e o ISS também. Vale também para as prestadoras de serviço. E o sublimite do Estado de Minas Gerais é exatamente os 3.600.000, porque para algumas cidades, alguns estados da região norte, o limite é R$ 1.800.000. Então, essas empresas elas estarão automaticamente impedidas de recolher o ICMS e o ISS no Simples Nacional. Nós vamos ver na tabela que nem é permitido fazer, não tem repartição de tributo para o ICMS. Isso quer dizer, então, que, para iniciar o ano pagando ICMS e ISS no Simples, a empresa tem que ter faturado até R$ 3.600.000. Faturando acima disso, isso quer dizer que ela só vai pagar no Simples os tributos federais, IRPJ, PIS/COFINS, CSL e CPP, no caso das empresas que estão no anexo 1, 2, 3 e 5, porque as empresas que estão no anexo 4 continuam pagando a CPP. E, se nós estamos obrigados ao débito e crédito, ou seja, ao regulamento do ICMS sob a forma normal de apuração, isso quer dizer também que nós estamos sujeitos às obrigações acessórias. Não tem como fugir disso, não é assim? Então, nós vamos ter que preparar FD de ICMS, né, o SPED fiscal do ICMS, vamos ter que preparar a DAP e vamos ter que preparar a VAF da MEF e todas as obrigações. E nós, consequentemente, teremos que nos atentar para o seguinte: levantar o estoque de 31 de dezembro, solicitar às empresas do estoque tributado pelo ICMS em 31 de dezembro, porque nós teremos direito ao aproveitamento do crédito. Porque, já que nós vamos passar a ser débito e crédito, nós vamos poder aproveitar o crédito de ICMS. Para isso, como bons contadores que nós somos, e que já estamos com os nossos balanços em fase de conclusão, não é assim? Nós já temos que ter o valor do estoque de 31 de dezembro e separar nesse estoque o produto que for tributado, para que o cliente nos forneça essa informação, para que a gente tenha o aproveitamento do crédito do ICMS sobre o estoque. E quais são as pessoas jurídicas impedidas de beneficiar deste tratamento diferenciado que é o Simples Nacional? Quais são as empresas que não podem optar pelo Simples Nacional? De cujo capital participe outra pessoa jurídica, ou seja, uma empresa do Simples Nacional não pode ter sócio pessoa jurídica e também não pode participar de outra empresa que seja, obviamente, uma pessoa jurídica. Que seja filial, sucursal, agência ou representação no país de pessoa física com sede no exterior. De cujo capital participe pessoa física de outra empresa com a receita bruta superior a 4.800.000. É muito comum ter várias empresas com o mesmo sócio no Simples Nacional. Quando nós estivermos atendendo empresas que têm um sócio, mais de um sócio, em outras
e que todas elas são tributadas pelo Simples Nacional, fiquemos atentos. O limite de todas elas não pode superar a 4.800.000. E isso, inclusive, é motivo de desenquadramento do regime. As empresas que tenham um sócio que participe com 10% a mais do capital de outra empresa terá que também somar, ainda que a outra empresa seja tributada pelo lucro presumido ou seja tributada pelo lucro real. Então, as empresas do Simples Nacional que participam com mais de 10% do capital de outra pessoa jurídica deverão estar atentas a isso, porque também é motivo de não poder estar dentro do regime do Simples Nacional. As empresas que também tenham sócio administrador em outra, ainda que ele não é sócio cotista, ele não participe da empresa enquanto cotista, ele seja apenas um administrador nomeado pela administração, é muito comum em empresas que têm espólio, ainda assim, nós teremos que somar o faturamento e verificar o limite de 4.800.000. As cooperativas de consumo poderão optar, as outras não. As empresas que tenham uma atividade financeira, bancos de investimento, caixas econômicas, sociedades de créditos, também não podem optar pelo Simples Nacional. As empresas que sejam resultante de processo de cisão também não poderão optar pelo Simples Nacional, desde que tenha ocorrido em um dos 5 anos do último ano calendário. Constituída sob a forma de SA, então, a empresa se transformou numa sociedade anônima, automaticamente ela está impedida de ser tributada no Simples Nacional. E aí vai uma informação extremamente importante e que eu gostaria muito de ressaltar aos colegas, que é o último item dos impedimentos, que é cujos titulares ou sócios guardem cumulativamente com o contratante do serviço relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. É necessário que esclareçamos para os nossos clientes empresários que aquele funcionário que era meu contratado, eu não posso transformá-lo em MEI e ele continuar trabalhando na empresa tal como empregado, tendo horário para entrar, para sair, ter toda uma relação de subordinação com a empresa. Isso foi colocado exatamente por questões do MEI. Então, nós temos o dever e a obrigação do esclarecimento. E é isso que eu digo, a importância do profissional da contabilidade e da informação contábil nesse sentido de trazer ao empresário estes esclarecimentos. E continuam não podendo fazer o recolhimento na forma do Simples as empresas de gestão de risco, de administração de contas a pagar, as empresas de factory também não podem fazer opção pelo Simples Nacional, que tenha sócio domiciliado no exterior e de cujo capital participe entidade de administração pública, direta ou indireta, e que possua débitos com o INSS, com a Receita Federal, os tributos federais, com a Prefeitura Municipal e com o Estado. E aí também vai uma dica. Se você quer fazer a opção da sua empresa pelo Simples, verifique no portal, faça a opção e verifique que não está tendo pendência, porque, quando a gente faz a opção hoje, já aparece onde está a pendência da empresa. E tem empresa em situação irregular com o município que não poderão fazer opção pelo Simples Nacional. Então, os profissionais da contabilidade, fiquem alerta a isso, e nós temos uma informação que é o seguinte: todos vocês sabem que o governo não aprovou ainda o refis para o Simples Nacional. Então, nós estamos ainda na expectativa desta aprovação do refis para o Simples Nacional. Consequentemente,
A nossa opinião e o nosso parecer é que as empresas que devam impostos no Simples Nacional façam o pedido do parcelamento. Se já tiverem parcelamento, desistam do parcelamento, façam um novo parcelamento, tá certo? E vamos aguardar, porque, com certeza, e nós esperamos, né, que seja aprovado esse refis, e fica aí também o pedido dos profissionais da contabilidade para que o refis para o Simples Nacional seja aprovado e que nós possamos incluir os nossos clientes nesse benefício que foi oferecido à média e à grande empresa. Então, as empresas que devem Simples Nacional pedir o parcelamento e pedir esse parcelamento até o dia 31 de janeiro e aguardar que, em fevereiro, quando a Câmara dos Deputados e o Senado retornar, né, que seja aprovado o nosso refis para o Simples, e aí, consequentemente, nós faremos a migração e não perderemos o enquadramento. Então, é muito sério isso. É necessário que o profissional da contabilidade reúna com o seu contador, faltam poucos dias agora, e tome essa decisão e pague a primeira parcela do parcelamento. E quem já tem parcelamento no Simples Nacional, faça a desistência do parcelamento, inclua os novos débitos, porque nós sabemos que, diante da crise econômica por qual passou o nosso país e ainda vem passando, as empresas estão tendo dificuldades de quitar o Simples. Então, tem muitas empresas devendo e sujeitas ao desenquadramento. E vale aí também uma outra dica. As empresas que receberam o ato declaratório de exclusão, façam uma verificação se foi cumprido todas as exigências nesse ato declaratório para que elas estejam em situação regular. E isso aí é de responsabilidade nossa. Nós que somos os responsáveis pela contabilidade das empresas é que devemos verificar isso, reunir com os nossos clientes e decidir, porque isso é motivo de desenquadramento no Simples Nacional. E nós sabemos também que muitas empresas que perderem esse enquadramento poderão fechar as portas porque não aguentarão pagar a carga tributária existente. As empresas que prestam serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiro, exceto na qualidade de modalidade fluvial, ou quando possui características de transporte urbano ou metropolitano, ou realizar sobrefretamento contínuo em área metropolitana para o transporte de estudantes ou trabalhadores. Então, o que acontece? Quem tem na modalidade fluvial ou transporte para estudantes poderão optar, mas as empresas que prestam serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros não podem ser simples. Que seja geradora, transmissora, distribuidora e comercializadora de energia elétrica, que exerça atividade de importação ou fabricação de automóveis e motocicletas, que exerça atividade de importação de combustíveis. Aí vem toda essa relação e, concluindo, as empresas também que tenham produção ou venda no atacado de cigarros, bebidas, e aí surge uma novidade na Lei Complementar 155 de 2016, é que as empresas que produzam ou vendam no atacado bebidas alcoólicas, pequenas cervejarias, vinícolas, produtores de licores e pequenas destilarias poderão optar pelo Simples Nacional. Lembrando que esses pequenos produtores de cerveja que querem optar pelo Simples Nacional, eles deverão estar registrados no Ministério da Agricultura e deverão estar em dia com as normas da Anvisa para que haja o deferimento dessa opção pelo Simples Nacional. Locação e cessão de mão de obra, empresa que tenha cessão e locação de mão de obra, também não podem optar pelo Simples, com exceção das empresas do anexo 4, que são as empresas na área de construção civil, serviços advocatícios, limpeza e conservação, que poderão, sim, ter cessão de mão de obra. Exceto essas empresas, as outras
tendo alguma cessão de mão de obra na sua atividade, ela não poderá fazer opção pelo Simples. Que se dedique ao loteamento e incorporação de imóveis, também não poderá. E que realize atividade de locação de imóveis próprios, exceto quando se referir à prestação de serviços sujeitas à tributação do ISS. E aí a gente tem como exemplo os bufês que fazem festas, as casas de festas, que podem optar pelo Simples Nacional. E muito cuidado, atenção, porque para a opção continuar sendo deferida e as empresas permanecerem no Simples, elas têm que estar regular no cadastro fiscal, federal, estadual ou municipal. Por isso que é recomendável que todos façamos uma busca em relação às nossas empresas, porque nós poderemos ser surpreendidos com uma exclusão por falta de regularidade fiscal das nossas empresas. Nós resumiríamos, então, todo esse impedimento e que deveremos estar atentos em 3 grandes grupos. O primeiro grupo são as restrições relativas ao quadro societário, com relação à participação dos sócios que são micro e participam nas outras empresas, que nós deveremos estar atentos. O segundo grupo, que são em relação às atividades, então nós teremos que verificar o KNAI das nossas empresas, lembrando que na resolução 94 de 2011, existe o anexo com os KNAIs das atividades impedidas pelo Simples Nacional, vale a pena verificar a esse respeito. E o terceiro grupo seria aquelas empresas que têm que estar atenta à sua regularidade fiscal e estar atenta com o seu pagamento de tributos. Bom, feito toda essa explanação sobre a parte estrutural das empresas, a parte de participação societária, de constituição de empresa, agora nós partimos para a forma de cálculo do Simples Nacional. O Simples, que nós tínhamos antes 6 anexos, com 20 tabelas, agora nós temos 5 anexos, alguns permanecem, e o que saiu foi o anexo 6, porque o anexo 6 e o 5 agora está todo englobado dentro do anexo 5. Então, no anexo 1, nós temos as empresas que se dedicam ao comércio, à revenda de mercadorias. No anexo 2, as indústrias. No anexo 3, o serviço de locação de bens móveis. E surge aí a principal novidade para as empresas prestadoras de serviço. Foi-se criado o fator R, que já existia lá no anexo 5, nós sabemos disso, mas agora calculado de uma outra forma. Se o fator R da empresa for igual ou superior a 28%, elas poderão estar no anexo 3, ainda que a atividade delas estejam no anexo 5. E no anexo 4, nós temos aí as empresas que dedicam à construção de imóveis, vigilância e serviços advocatícios. Então, nós nos deparamos agora com 5 anexos para estar verificando a situação de cada uma das nossas empresas. Toda revenda tributada no anexo 1, toda indústria tributada no anexo 2, toda a prestação de serviço de vigilância, limpeza ou conservação, serviço advocatício, construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de subempreitada, estão no anexo 4. E os contribuintes que não estão no 1, no 2 ou no 4, se deparam aí com 2 anexos, o anexo 3 e o anexo 5. Lembrando que as empresas que estão no anexo 5 deverão apurar o fator R para saber se elas podem
ir para o anexo 3, e nós sabemos que o anexo 3 é um anexo mais benéfico para as empresas, então nós temos que estar atentos a esse cálculo do fator R, que vamos falar agora há pouco. Então, relembrando, anexo 1, comércio, anexo 2, indústria, anexo 4, prestadora de serviços de limpeza, conservação, honorários advocatícios, obras de engenharia e construção de imóveis. E as outras? As outras, nós teremos que estar atentos a 2 anexos, ao anexo 3 e ao anexo 5. E o anexo 5, as empresas que estão no anexo 5 ficam atentas ao fator R, porque elas só poderão migrar para o anexo 3 se o fator R for, no mínimo, igual ou superior a 28%, considerando a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses. E existe um grupo de empresas que estão relacionadas no artigo 25A da Resolução número 94, de 2011, que está no portal do Simples Nacional, que tem algumas empresas que não precisarão calcular fator R. Elas estão diretamente tributadas no anexo 3. E quais são essas empresas? Para isso, nós precisamos também saber qual é o cálculo do fator R. Como é que eu calculo esse fator R? O fator R é calculado entre a razão da folha de pagamento, e lembrando que a folha de pagamento é regime de caixa. Por quê? Porque na resolução fala salários pagos. Então, nós temos que pegar os valores pagos. Então, nós temos que fazer isso e considerar, além dos salários, encargos, o montante pago nos 12 meses anteriores, a título de remuneração, inclusive retirada pro labore e pagamentos autônomos. Ok? Então, nós temos que pegar o valor líquido do salário, de pagamento de autônomo, se nós tivermos, de pro labore, juntar a esses valores os encargos sociais, e aí vai uma outra dica. As empresas que já eram simples, quando elas pagam o simples mensalmente, está dentro do simples CPP, não é isso? Não está lá dentro do simples CPP? Essa CPP corresponde à contribuição previdenciária, que deverá também ser somada aqui para que a gente possa achar essa razão de percentual denominada pela Receita Federal de fator R. Então, estejamos atentos a essa questão. Então, só repassando, nós vamos pegar a folha de salário incluída em encargos nos 12 meses anteriores ao período de apuração e dividir pela receita bruta acumulada dos 12 meses anteriores ao período de apuração. Teremos que fazer isso durante todo o ano? Sim, porque nós estaremos sempre pegando os 12 últimos meses anteriores, tanto de receita bruta como de folha de pagamento. Isso quer dizer que poderemos ter variação de anexo nas empresas durante o ano? Sim. Poderemos ser tributado um mês pelo anexo 3 e poderemos ser tributado um outro mês pelo anexo 5. E quais são as empresas, então, que não precisam deste fator R? São essas elencadas aqui, que estão no artigo 25A da Resolução número 94 do Comitê Gestor do Simples Nacional. As empresas, que se dedicam a essas prestações de serviço, vou passar aqui, rapidamente para que vocês tenham, e esse material estará também todo disponibilizado para que as pessoas possam consultar e possam ter essa informação. Mas, como exemplo, agência lotérica, creche, pré-escola, estabelecimento de ensino fundamental, correntagem de seguro, locação. Então, essas empresas elencadas aqui, e aí vale também uma informação muito importante. As empresas que não tenham por finalidade a prestação de serviço decorrente do exercício de profissão regulamentada. Ou seja, as empresas que a prestação de serviço não seja de caráter intelectual, elas também poderão estar incluídas no anexo
3, desde que não estejam relacionadas nos anexos 4 e 5. E quais são as empresas, então, que deverão apurar esse fator R? Nós também elencamos aí, né, para facilitar para vocês, quais são as empresas, os tipos de empresa que estarão sujeitas ao fator R e que estarão tendo que fazer essa verificação mês a mês. Como exemplo, aí, as academias de dança, de ginástica, as empresas de medicina, os laboratórios, as empresas que se dedicam à odontologia, à psicologia, arquitetura e urbanismo, os representantes comerciais. Então, atento aí os representantes comerciais em relação a este fator R. E as empresas que tenham, por finalidade, os serviços decorrentes do exercício de atividade intelectual, natureza técnica, desportiva, artística ou cultural, e as empresas que têm uma profissão regulamentada. Lembrando que nós, contadores, estamos tributados no anexo 3, não é isso? Nós estamos tributados no anexo 3, mas, se tivermos serviços de auditoria, teremos que estar atentos, porque teremos que tributar no anexo 5. E aí fizeram para mim uma pergunta, e acredito que possa ter, eu já vou me antecipar. As empresas que têm 2 anexos terão que somar todo o faturamento e terão que somar toda a folha de pagamento e achar o fator R. E, se o fator R der superior a 28, aquele serviço que seria tributado do anexo 5 passa a ser tributado no anexo 3. Ok? E, ainda assim, as empresas que tenham venda e que estão no anexo 1, mas que também tenham cumulativamente a receita de prestação de serviço, que dependa de cálculo de fator R, deverá também somar toda a receita e fazer o cálculo do fator R. Bom, se não bastasse tudo isso, nós também mudamos a regra de cálculo. O simples não se calcula mais automaticamente sobre um percentual de acordo com o faturamento da empresa. Agora, nós temos uma nova regra de cálculo do simples, porque nós teremos que achar a alíquota efetiva a partir da alíquota nominal constante nos anexos 1 a 5 da Lei Complementar 123. E, para determinar essa alíquota, nós vamos precisar da receita bruta acumulada dos 12 meses anteriores. Então, o cálculo do Simples Nacional, a partir de 1º de janeiro de 2018, será feito com base na alíquota nominal para se achar a alíquota efetiva. E como eu encontro a alíquota efetiva? Eu vou pegar a receita bruta acumulada dos 12 meses anteriores ao período de apuração, vezes a alíquota nominal constante no anexo 1 a 5 da Lei Complementar 123, tirar uma parcela a deduzir que está constante nestes anexos e dividir pela receita bruta acumulada dos 12 últimos meses. Com certeza absoluta, o PGDAS fará todo esse cálculo, mas é preciso que, enquanto contadores, nós saibamos como que tem que ser feito, até porque nós ainda não estamos calculando janeiro, mas já temos que estar fazendo uma análise em relação às nossas empresas. Tomando como exemplo, nós temos aí o anexo 1. Então, nós temos as categorias de faturamento foram divididas em faixa. A primeira faixa até 180, a segunda, acima de 180 a 360, a terceira, de 360 a 720, a quarta, de 720 a 1.800.000, a quinta, acima de 1.800 até 3.600, e a sexta e última faixa é a faixa que está acima de 3.600.000 até 4.800.000. E a tabela logo abaixo é o percentual de repartição do tributo. E aí a gente percebe, né, que não tem o ICMS na sexta faixa. E por que a repartição de tributos ela é importante?
A repartição de tributos ela é importante porque, se eu vendo para uma empresa que deseja aproveitar o crédito de ICMS, eu tenho que achar o percentual correspondente ao ICMS para que eu possa informar na nota fiscal, não é assim? Da mesma forma, com relação ao ISS. Eu sou de Montes Claros, Minas, né, aqui do norte de Minas, né, onde tem a melhor carne de sol do país, não poderia deixar de falar isso, né, aqui. E lá a prefeitura nossa exige que nós destacamos o valor do percentual do ISS. Então, essa é a tabela. Diante dessa tabela, vamos dar um exemplo para saber como é que é feito o cálculo. Pegando como exemplo uma empresa que tenha tido uma receita bruta de 1.420.000 em 2017, considerando que eu estou fazendo janeiro, eu vou pegar essa receita bruta de 1.420.000 e vou colocar na tabela. 1.420.000 na tabela é 10,70 alíquota nominal. Então, eu vou pegar 1.420.000 vezes 10,70 e tirar a parcela a deduzir. Na parcela a deduzir, na tabela, é 22.500. Então, 1.420 vezes 10,70 menos 22.500, eu vou dividir pela receita bruta dos últimos 12 meses e vou achar uma alíquota efetiva de 9,12. E assim será feito em todos os outros anexos. Todo mundo está me perguntando, foi bom ou foi ruim a mudança do Simples Nacional? Foi benéfica? Valeu a pena? Ou não? Como é que está a situação? Então, a gente demonstrou aqui, fez um exemplo rápido, só para mostrar que pode ter sido bom e também pode não ter sido bom, porque nós vivemos no país do depende, não é assim? E aí depende. Então, se eu considerar aqui um exemplo de uma empresa que faturou 1.420.000 e que, em janeiro, ela faturou 150.000, na legislação antiga, a alíquota dela seria 8,45 e o imposto daria 12.675. Agora, na lei nova, que é a Lei 155, que alterou a Lei Complementar 123, nós teríamos uma alíquota nominal de 10,70, uma alíquota efetiva de 9,12 e um simples de 13.673. Não foi bom. Não é isso? Mas eu tenho que pensar que eu também estou pegando um mês isolado e que poderá ter alterações de faturamento. Creio eu que nós só poderemos realmente afirmar ao final do exercício. Num outro exemplo, em que nós pegamos uma empresa que faturou 410.000 em 2017, vai apurar janeiro, ela está no Simples, no anexo 1, faturou 100.000, na lei antiga, ela estaria na alíquota de 6,84, com um Simples de 6.840. Na lei nova, já foi bom, a alíquota nominal é 9,5%, a alíquota efetiva é 6,12% e o Simples Nacional deu 6.120. Esse exemplo é para demonstrar para nós, profissionais da contabilidade, que é preciso realmente fazer uma análise da empresa para poder fazer esta avaliação. Lembrando que as empresas, principalmente as prestadoras de serviços, deverão estar atentas quanto ao ISS, porque existe um dispositivo que diz o seguinte: o percentual efetivo máximo destinado ao ISS é de 5%. Então, no momento que eu for fazer a repartição de tributos, eu devo estar atento, porque o máximo que deverá chegar o ISS é 5%. Nós vamos dar um exemplo a esse respeito. Para efeito da determinação dessa alíquota, teremos sempre que pegar a receita bruta acumulada dos 12 meses anteriores.
E as empresas que estão em início de atividade, os valores de receita bruta deverão ser proporcionalizados. Exemplo, uma empresa que abrir em julho de 2018, o limite de receita bruta será R$ 2.400.000. Então, as empresas deverão estar atentas àquelas que iniciarem atividade agora, no decorrer de 2018. Muda-se o conceito também da receita bruta, e precisaremos estar atentos do que o que compõe também a receita bruta, além do faturamento normal da empresa. Também vai compor a receita bruta o custo do financiamento nas vendas a prazo, destacado em documento fiscal, as gorjetas, sejam elas compulsórias ou não, os royalties, aluguéis, tem muitas empresas que têm aluguéis, e demais receitas decorrentes de cessão de direito de uso ou gozo e as verbas de patrocínio. E toda essa informação está no parágrafo 4A do artigo 2º da Resolução 94 de 2011. E o que não compõe a receita bruta? Quais são os valores que a empresa pode oferir e que não entrará no meu cálculo do Simples Nacional? As vendas de bens do ativo imobilizado, os juros moratórios, as multas e quaisquer outros encargos em decorrência de atraso, ou seja, juros recebidos sobre boletos bancários pagos em atraso, a remessa de mercadorias a título de bonificação, brinde, doação, também não precisam ser incluídas na receita bruta, a amostra grátis e os valores recebidos a títulos de indenização, empresas que têm contrato de serviços e que, em caso de rescisão, recebem indenização ou multas decorrentes deste contrato, também não precisarão incluir na receita bruta. Nós sabemos que o Simples Nacional nos permite a escolher entre o regime de caixa e o regime de competência. E vale lembrar que a contabilidade das empresas deverão ser feitas em regime de competência. Somente a apuração é que eu posso fazer a opção. As empresas que já estavam incluídas já realizaram essa opção, não é mesmo? Elas já fizeram a opção pelo regime de caixa ou pelo regime de competência. Em caso de opção pelo regime de competência, ficar atentos ao preenchimento de um formulário do controle de caixa da empresa, que está disciplinado no artigo 70 da Resolução número 94, que, se não me falha a memória, é o anexo 9. Então, as empresas que, porventura, optarem por tributar regime de caixa, continuarão fazendo a escrituração contábil regular, registrando o seu diário digital na junta comercial normal e farão apenas a apuração do Simples Nacional pelo regime de caixa. Lembrando que o regime de Simples Nacional ele é irretratável para todo o ano calendário. Isso quer dizer que, feita a opção pelo regime de caixa, eu só poderei mudar essa opção em janeiro de 2019 e mantendo-se a regra no final do ano, porque é no último PGDAS que a gente faz essa opção. Agora, vamos a um exemplo de cálculo. Vamos entrar agora no cálculo efetivo, na parte prática do cálculo do Simples Nacional. E vamos tomar como exemplo uma empresa que tenha também a receita de exportação, porque existe uma particularidade para as empresas de exportação. Por quê? As empresas que se dedicam também à exportação, elas têm um benefício, porque elas poderão considerar o limite de faturamento individual para as vendas no mercado interno, 4.800, e para as vendas no mercado externo, também 4.800. Isso quer dizer que existe um incentivo aí em que elas possam chegar a um faturamento de R$ 9.600.000.
Lembrando que eu não posso confundir o faturamento da venda do mercado interno com a venda do mercado externo. Exemplo, eu não posso achar que eu posso faturar no mercado interno 3 e no mercado externo 6.600, que somando dá 9.800. O limite é individual para cada um. E, consequentemente, nós vamos ver agora, o cálculo também é feito individualmente. Considerando, então, um exemplo de uma EPP que atua no mercado interno e atua no mercado externo, e que tem a venda de mercadoria no mercado interno em janeiro de 100 mil, e tem a venda de mercadorias do mercado externo de 50 mil. E a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses no mercado interno foi 800 mil e no mercado externo 400. Então, nós vamos pegar a receita bruta acumulada do mercado interno, incluir no anexo 1, que vai estar na alíquota nominal de 10,70, retirar a parcela deduzir e vamos achar uma alíquota efetiva de 7,89. Já para o mercado externo, como o faturamento acumulado é 400 mil, estar na terceira faixa, a alíquota de 9,5, uma parcela a deduzir de 13.860 e, consequentemente, nós vamos ter uma outra alíquota efetiva de 6,04. Fazendo o cálculo, nós vamos ter, para as vendas de mercado interno, uma alíquota efetiva de 7,69. Como a receita de exportação tem alguns incentivos, considerando que ela tenha um incentivo do PIS e COFINS e do ICMS, nós temos que excluir da alíquota nominal os valores correspondentes ao percentual que diz respeito ao COFINS, ao PIS e ao ICMS. Isso quer dizer que, tirando esses tributos, a alíquota efetiva, que era 6,04, ela vai para 3,08. Então, na hora que eu aplicar aí, eu vou estar aplicando a alíquota efetiva e retirando o que diz respeito ao PIS, a COFINS e ao ICMS. Tá certo? Então, eu tenho uma alíquota efetiva de 6,04, mas eu não vou aplicar 6,04 sobre 50 mil. Por quê? Porque eu tenho um benefício fiscal de PIS/COFINS, de ICMS, então eu devo retirar este valor. Pegando agora um exemplo de uma empresa no anexo 1, de venda de mercadoria totalmente no mercado interno. Um faturamento acumulado de 12 meses, com 3 milhões, ele está na quinta faixa, 14,30 é a alíquota nominal. Eu vou pegar, como exemplo, um faturamento de janeiro de 100 mil, fazendo o cálculo, eu vou encontrar 11,39, e essa empresa estará pagando R$ 11.390 de Simples Nacional. R$ 11.390 de Simples Nacional, eu aplicando o percentual de repartição de tributos, que está constante da tabela, então eu vou pegar cada um desses percentuais de repartição e aplicar sobre 11.390, eu vou compor o que essa empresa está pagando de ICMS, de PIS/COFINS, de CPP, de Imposto de Renda e de CSL. Ok? Então, essa repartição de tributos que está na tabela é exatamente para que eu encontre separadamente o valor de cada tributo. E é importante porque eu, inclusive, preciso da informação da CPP, eu preciso da informação do ICMS para destacar na nota fiscal. Nós sabemos que as empresas, para calcular o Simples Nacional, que tenham atividade mista ou que trabalharem com produtos sujeitos à substituição tributária do ICMS ou à regra monofásica de PIS e COFINS, poderão segregar da receita para o cálculo do imposto ou que já tenham o ICMS retido na
fonte. Para vocês poderem verificar quais são os produtos monofásicos de PIS e COFINS, nós demos aqui alguns exemplos deles, mas vocês encontrarão toda a legislação a este respeito na Lei 10.147, de 2000, a 10.485, de 2002, e a 10.925, de 2004. A título de exemplo, as empresas que estejam, né, com este faturamento destes produtos poderão segregar a receita, tirar o percentual que corresponde a PIS, COFINS, por exemplo, e que também corresponde ao ICMS-ST, e, consequentemente, a alíquota efetiva da empresa ela vai cair. Por quê? Porque esses tributos já foram pagos na fonte. E, no momento de fazer o recolhimento, eu posso excluí-los da base de cálculo do Simples Nacional. Para conhecimento de vocês, nós trouxemos aqui, inclusive, uma solução de consulta da Receita Federal do Brasil que atesta isso, que nós podemos, né, retirar esses produtos monofásicos. E lembrando que a Receita também se pronunciou em maio de 2016, porque havia-se uma discussão muito grande das empresas que tinham redução de base de cálculo ou produtos tributados à alíquota zero. Principalmente os varejistas, que, às vezes, têm uma quantidade de itens muito grandes e que têm produtos tributados à alíquota zero. Então, eu trouxe aqui, a título de conhecimento, essa solução de consulta que diz para nós que não poderemos retirar os produtos tributados à alíquota zero. Isso quer dizer que a alíquota integral do Simples Nacional será aplicada a esses produtos. Essa análise é feita da seguinte forma: o Simples é um tratamento diferenciado, simplificado e é um benefício. A opção é sua. Então, por isso, é que fica sendo necessário a análise, para saber se eu tenho um produto que não é tributado pelo PIS e COFINS na forma do real e do presumido. Vale a pena continuar pagando a alíquota integral? Tem que fazer exatamente essa análise para poder tomar a decisão. Os produtos também sujeitos à tributação do ICMS também deverão ser excluídos da base de cálculo do Simples Nacional. Aqui, nós trouxemos um exemplo para vocês com relação a uma empresa que faturou 100 mil, que está na quinta faixa, teve um faturamento acumulado aí de 3 milhões, mas que tem produtos tributados pelo ICMS e tem produtos sujeitos à substituição tributária do ICMS. Isso quer dizer que, sobre os produtos tributados integralmente pelo ICMS, nós vamos aplicar a alíquota normal, a alíquota cheia. No cálculo da alíquota efetiva, para essa empresa que teve um faturamento de 3 milhões, a alíquota é 11,39. Então, sobre 60 mil, eu vou aplicar 11,39. E sobre 40 mil, a minha alíquota efetiva ela vai reduzir. Por quê? Porque eu não terei ICMS para poder fazer o recolhimento. Esse cálculo é um cálculo para análise. Por quê? Porque, com certeza absoluta, o PGDAS vai fazer esse cálculo. Tá certo? No momento que nós inserirmos os dados no PGDAS para fazer a apuração, ele nos dará essa informação. Mas o nosso entendimento é que, se eu tenho um produto que não é tributado pelo ICMS, porque o ICMS já foi recolhido, isso quer dizer o quê? Que, no cálculo, a alíquota minha efetiva ela tem que ser menor. Porque, se a alíquota integral é 11,39, a alíquota efetiva está dando 7,57. No nosso primeiro exemplo, um faturamento de 100 mil, com 100% do produto tributado, dava 11,390.
90. Nesse, que é o mesmo exemplo, mas que eu tenha produto tributado por substituição tributária, o que acontece? A minha alíquota total cai para R$ 9.862, que, em termos efetivos, corresponde a 9,86. Ou seja, há uma redução. Por isso que vale a dica aí para todos os empresários fazerem uma revisão da NCM nas tabelas de cadastramento de produtos, porque isso pode representar um bom valor de fluxo de caixa. Muitas empresas, às vezes, estão pagando a alíquota cheia, quando poderão estar pagando uma alíquota menor. Num outro exemplo, em que nós temos agora um faturamento de 100 mil, em que 100 mil é totalmente tributado pelo ICM, 60 mil tributado pelo PIS e COFINS e 40 mil monofásico de PIS e COFINS. Isso quer dizer o quê? Que eu vou pegar a alíquota efetiva, que é 11,39, sobre 60 mil, que é tributado pelo ICMS e pelo PIS e COFINS. E vou pegar a alíquota de 9,62 sobre 40 mil, porque sobre 40 mil eu não terei PIS e nem COFINS. Se vocês fizerem as contas, vocês vão perceber que existe uma diferença. E eu tenho que encontrar a repartição do tributo, porque esta informação ela precisa ser, principalmente com relação ao ICMS, se eu vendo para empresas que necessitam do aproveitamento de crédito, eu terei que lançar lá o valor de ICMS de 3.815,12. Lembrando que as empresas do comércio continuam estando obrigadas a recolher a diferença, ou seja, a antecipação do ICMS nas compras feitas fora do Estado, né, que é aquele cálculo que nós fazemos para as empresas que estão sujeitas à antecipação do recolhimento nas aquisições em outros estados, que é a diferença entre a alíquota interna nossa aqui de Minas e a alíquota interestadual. Então, ainda teremos que continuar recolhendo, pelo menos por enquanto. No anexo 2, que é a indústria, o cálculo segue da mesma forma. Eu encontro a alíquota nominal, acho uma alíquota de 11,65, consequentemente, eu acho 11.850 de simples. Faço, da mesma forma, a repartição de tributos. No anexo 3, nós demos um exemplo de uma empresa que faturou 3 milhões em 2017, com uma folha de pagamento de valor pago, achando o fator R, esse percentual chegou a 30%. Um faturamento de 3 milhões e uma folha de pagamento de 900 representa um fator R de 30%. Consequentemente, eu tenho uma alíquota efetiva de 16,81%, que dá 16.810. Não podemos agora esquecer que a regra diz que o percentual máximo de recolhimento de ISS é 5%. Consequentemente, quando eu aplico 16,81 e faço a repartição do tributo, eu vou perceber que o ISS está superando a 5%. Está dando 5,63. Então, eu tenho que fazer uma nova repartição de tributos acima do meu percentual, ou seja, 16,81 menos o 5, que já é definitivo, que a lei determina que não pode ultrapassar a 5% de ISS, eu tenho uma alíquota de 11,81 para repartir entre RPJ, CSLL, COFINS, IPIS e CPP, porque o ISS vai ser 5%. Fazendo uma nova repartição, não altera o meu valor de pagar. O meu valor a pagar continua sendo 16.810. Mas eu não vou pagar 5.630. Eu vou pagar 5.000, que é o máximo correspondente ao ISS.
No anexo 4, da mesma forma, acho a alíquota nominal e a alíquota efetiva, que, no nosso exemplo aqui, dá 15,87, 15.870, lembrando aí que as empresas do anexo 4 continuam obrigadas ao recolhimento da previdência social, patronal, do encargo correspondente à empresa. Também um exemplo do anexo 4, e também o ISS está superando a 5%, eu tenho que fazer uma nova repartição e encontrar o valor de 5%, e continua mantendo-se o valor de 15.870. Ou seja, eu continuo pagando 15.870. O que muda é só a repartição do tributo. No anexo 5, que é, como todos nós sabemos, um anexo de uma carga tributária mais alta, tem que ser realmente avaliado, principalmente para as empresas prestadoras de serviço, se vale a pena manter-se no anexo 5 ou migrar para o lucro presumido ou real, de acordo com a realidade de cada empresa. Também, da mesma forma, nós pegamos um faturamento de 3 milhões e nós encontramos 20,93. Então, é uma mudança bem significativa. Nós saímos de uma alíquota de 16,81 para uma alíquota de 20,93, que soma aí 20.930. Neste nosso exemplo, o ISS calculado não superou a 5.000, consequentemente, eu não preciso fazer a nova repartição de tributos e, separadamente, eu tenho aí os valores correspondentes ao IRPJ, CSL, COFINS, PIS e CPP no anexo 5, bem como ao ISS. Então, são 5 tabelas em que eu deverei incluir a atividade da empresa, e nós poderemos ter empresas tributadas em 2 anexos, concordam? Em que eu terei que fazer esse cálculo para apurar o valor do Simples Nacional. Lembrando que, se a empresa, né, reforçando aí, ela tendo mais de uma atividade, ela será tributada em anexos diferentes. Então, as empresas deverão estar atentas às atividades para enquadrar cada atividade em cada anexo. O ganho de capital na venda de bens do ativo imobilizado tem uma tributação exclusiva na fonte de IRRF, a uma alíquota aplicada sob a tabela progressiva. A tributação ela é definitiva, ou seja, é tributado exclusivo na fonte, e esse ganho de capital ele é apurado entre a diferença positiva, o valor da venda, e o valor contábil do bem. E o que é valor contábil de um bem? É o custo do bem de aquisição, acrescido a qualquer outros valores que foram acrescidos a esse bem ao decorrer do ano, menos a depreciação acumulada deste bem que sofre depreciação. Então, quando eu pego o valor do bem, menos de venda do bem, menos o valor contábil, eu encontro ganho de capital. E, se tem ganho de capital, as empresas do Simples Nacional têm que recolher o imposto. Essa legislação ela é nova, mas eu tenho que verificar, né, se está na faixa. É muito difícil ter um ganho de capital acima de 5 milhões para uma pequena empresa. Então, provavelmente, nós estaremos sendo tributados na faixa de 15% e ter que recolher o imposto. E muito cuidado, porque as empresas terão que estar atentas a esse recolhimento, porque esse recolhimento ele é devido e ele deverá ser feito. A lei traz também uma novidade em relação ao investidor anjo. Então, as empresas do Simples Nacional elas poderão ter uma figura nova, que é a figura do investidor anjo,
Isso foi feito para incentivar as atividades de inovação e os investimentos produtivos para as empresas, podendo admitir um aporte de capital de uma pessoa física ou jurídica que não faz parte da empresa, mas que tem interesse em estar aportando valor nessa empresa. Isso é um investimento de fomento à inovação, mas deverá ser regido por contrato, com vigência não superior a 7 anos, e o investidor, como é de praxe, ele tem que ser remunerado pelo aporte feito dentro da empresa. Ele não será considerado sócio, nem terá qualquer direito à gerência ou voto na administração da empresa. Não responderá por qualquer dívida da empresa e terá direito de preferência na aquisição, bem como direito de venda conjunta de titularidade do aporte capital, caso os sócios decidam pela venda da empresa. O investidor anjo somente poderá exercer o direito de resgatar este valor depois de decorridos, no mínimo, 2 anos do aporte de capital ou um prazo superior a isso que esteja firmado em contrato. E o aporte, é bom lembrar, que não impede a transferência da titularidade para terceiros, salvo se não houver consentimento dos sócios, também previstos em contrato. Ok? Então, todas as relações entre este investidor e a empresa do Simples Nacional deverão estar regidas em contratos e registrados, obviamente, para dar formalidade legal a essa relação. Como isso é considerado um investimento, o legislador também aplicou as mesmas regras da aplicação financeira para a tributação do imposto de renda retido na fonte. Então, ao final de cada período, o investidor fará jus a essa remuneração, que não pode ser superior a 50% dos lucros, e sofrerá um imposto de acordo com uma tabela, que é a mesma tabela aplicada ao rendimento de aplicação financeira, que vai de 22,5% até 15% em contratos de participação com prazo superior a 2 anos. Então, ele receberá o seu rendimento, mas terá a retenção do imposto, e essa retenção também é tributada exclusivamente na fonte. Lembrando que as empresas no Simples Nacional que tiverem aporte de capital desta nova figura chamada investidor anjo estão obrigadas à entrega da escrituração contábil digital. E não precisarão cumprir contratos, dos controles das operações e prestações. O que é esses controles? Por exemplo, ela não precisará fazer, se ela já vai ter contabilidade, não precisará fazer um controle separado dessa apuração, porque já vai estar tudo dentro da sua contabilidade. E cabe aqui reforçar que as empresas tributadas pelo Simples Nacional tem que ter contabilidade regular e ter seu diário registrado na junta comercial, que agora temos diário digital. Então, para as empresas que têm aporte de capital, vai ter a figura do investidor anjo, a obrigatoriedade da ECD. Mas as empresas do Simples Nacional, que não têm investidor anjo, também continuam obrigadas a ter escrituração regular. Inclusive, a legislação que rege a nossa profissão, o Código Civil também tem essa exigência, e nós temos, sim, que fazer toda essa contabilidade e ter todo o nosso diário digital registrado na junta comercial. Surge também a figura, a regulamentação do salão parceiro. Então, para o salão parceiro, então, além do investidor anjo, nós temos aí o salão parceiro, que é uma atividade que o governo está incentivando,
que existe já um trabalho formalizado entre eles de percentual de participação. Exemplo, um salão que contrata uma manicure e combine com ela uma porcentagem de 50% para cada um. Então, a lei veio regulamentar essas relações, que a gente sabe que já existia, e o salão parceiro com uma novidade. O que ele pagar ao profissional parceiro, no momento que ele for apurar o Simples Nacional, ele poderá deduzir esse valor pago. Então, essa relação aí do profissional parceiro e do salão parceiro, que é quem faz o recolhimento do Simples Nacional, ele poderá abater da receita bruta esse valor pago ao profissional parceiro. Lembrando que esse contrato de parceria deverá ser registrado no sindicato profissional da categoria, devendo estabelecer as normas dessa relação comercial, os percentuais que serão decidido entre salão parceiro e profissional parceiro, tudo regulamentado e previsto em contrato, e o salão parceiro é que fará a emissão da nota fiscal, destacando o percentual que ele irá entregar ao profissional parceiro, lembrando também que o salão parceiro fica obrigado de estar com a regularidade fiscal do profissional parceiro. Então, se o profissional parceiro é um MEI, por exemplo, no momento de pagar ao profissional, o salão deverá fazer o recolhimento do valor devido ao MEI, se ele for um autônomo, do valor correspondente. Então, esta é uma relação que está agora regulamentada e que os salões de beleza poderão também usufruir, lembrando que esse contrato ele tem que estar homologado pelo sindicato da categoria. Sabendo de todas essas exigências, de tudo o que é necessário para que eu possa manter uma empresa no Simples Nacional, também deverei estar atenta à exclusão do Simples Nacional. O que a lei fala sobre a exclusão do Simples Nacional? Por que as empresas perdem esse benefício de opção do Simples Nacional? Eu posso excluir opcionalmente, a qualquer tempo, lembrando que quando eu faço a exclusão por opção, os efeitos dessa exclusão vai ser sempre a partir de janeiro, se eu comunico agora em janeiro, ou se eu comunicar em fevereiro, eu só vou poder fazer no exercício seguinte, nos demais meses. Obrigatoriamente, quando a receita bruta acumulada superar a 20% do meu faturamento, em que eu estarei excluído obrigatoriamente até o último dia útil do mês subsequente. E poderei estar excluído a partir de janeiro, quando o meu faturamento ultrapassar até 20%. Então, vamos repetir aqui. A exclusão no Simples Nacional, ela será obrigatória quando a receita bruta acumulada ultrapassar um dos dois limites. Até o último dia útil do mês subsequente, quando ultrapassar em mais de 20%, que agora vai ser 5.760.000, que é 20% de 4.800.000. Então, quando eu ultrapassar a esse limite, eu vou estar desenquadrado automaticamente a partir do mês seguinte. Até o último dia útil do mês de janeiro do mês seguinte, quando eu não ultrapassar a 20%. Então, se o meu faturamento chegar até 20, eu poderei manter no Simples e ficarei desenquadrado a partir do mês de janeiro, ok? Ultrapassando 20%, eu já terei que fazer a comunicação obrigatória, porque, senão, eu estarei sujeito a pagamento de multa e já começa a valer o regime normal, ou do real ou do presumido, no mês seguinte.
Quando a empresa está em início de atividade, ela também tem que estar atenta aos limites de opção do Simples Nacional. Então, ela estará excluída obrigatoriamente quando a receita bruta acumulada no ano calendário de início de atividade ultrapassando em mais de 20% ao limite, ela tem que fazer a comunicação até o último dia útil do mês subsequente. E até o último dia útil do mês de janeiro, se não ultrapassar a 20%. Lembrando que, para as empresas em início de atividade que ultrapassar mais de 20%, elas terão que retroagir ao mês da início de atividade para pagamento do imposto. Então, nós temos aí um limite de 20% para que eu possa me manter até janeiro. Se eu ultrapassar esse limite de 20%, eu já fico desenquadrada no mês subsequente. Quando a empresa estar dentro de alguma dessas hipóteses de vedação que nós veremos a seguir, elas estarão também excluídas do Simples Nacional. E tem algumas hipóteses de vedação que deveremos estar muito atentos. Por quê? Porque toda essa vedação em uma dessas hipóteses, ela deverá ser comunicada até o último dia útil do mês seguinte. E produzirá esse efeito já. Então, se a empresa, por exemplo, colocar um sócio pessoa jurídica, ela vai estar desenquadrada do Simples Nacional a partir do mês seguinte. Então, as empresas deverão estar atentas a isso. E quais são esses motivos, né? São vários, e a exclusão ela poderá também ser feita de ofício. Então, se a empresa ultrapassou o limite de 20%, não fez a comunicação à Receita Federal, ela poderá ser excluída de ofício. Se ela proceder a algum embaraço à fiscalização, se ela for intimada a apresentar alguma documentação e se negar a fazer isso, e houver algum constrangimento, algum embaraço, ela também poderá ser excluída de ofício. Se houver alguma resistência, se a constituição da empresa for por interpostas pessoas, e eu gostaria de abrir um parêntese aqui, para chamar a atenção das empresas que, às vezes, para usufruir do Simples Nacional, estão com várias empresas em nome de terceiros, mas com toda a sua gestão centralizada em uma empresa só. Isso é motivo de desenquadramento do Simples Nacional, porque as empresas delas deverão ser autônomas. Nada impede ao empresário que ele tenha várias empresas, desde que o limite destas empresas, somado, não ultrapasse a 4.800.000. Então, empresas que estão colocando como sócio terceiros, que não tem nada a ver com a gestão da empresa, fique alerta, porque elas poderão ser desenquadradas do Simples Nacional, inclusive retroativamente. São motivo também de exclusão por ofício as empresas consideradas inaptas, que comercializarem produtos de contrabando ou descaminho, que não tiverem escrituração do livro caixa, e aí também vale uma outra dica, e uma chamada de atenção aí para os empresários, que as empresas tributadas pelo Simples Nacional têm que, obrigatoriamente, contabilizar toda a sua movimentação bancária, inclusive a movimentação com cartão de crédito, estar atentas a isto, porque nós sabemos que isso está sendo motivo de desenquadramento pela Receita Federal. Se for constatado que o valor das despesas pagas supere em 20% o valor dos ingressos de recursos no mesmo período, a empresa também poderá ser excluída.
Então, estejamos atentos aí à contabilidade da empresa, à demonstração de resultado do exercício, para ver esse percentual, porque também é motivo de exclusão do Simples Nacional. Como também é motivo a constatação, durante o ano calendário, de que as aquisições de mercadorias e produtos da empresa forem superior a 80% dos ingressos de recursos no mesmo período. E, às vezes, a gente não se atenta a isso, né? E, se não tiver uma justificativa desse aumento de estoque, na verificação da DEFIS, que essas informações estão sendo lá preenchidas, né, também será motivo de desenquadramento. Omitir de forma reiterada folha de pagamento ou documento de informações da legislação previdenciária aos empregados também é motivo de desenquadramento. Então, em resumo, nós diríamos que a exclusão do Simples Nacional ela pode ser por opção. Exemplo, se fiz o cálculo e verifiquei que não é interessante para a minha empresa permanecer, porque o anexo 5 é um anexo que majora muito a alíquota e que não vale a pena, eu poderei pedir agora, até o dia 31 de janeiro, a minha opção, ou por algum outro, né, motivo que eu julgue que não seja interessante recolher esse tributo pelo Simples Nacional. Mas poderei ter essa exclusão por motivo obrigatório. Obrigatório quando eu tenho excesso de receita, que esse excesso de receita está limitado a 20%, em que eu fico desenquadrada no exercício seguinte, ou no próprio exercício, quando eu ultrapasso a 20%. E poderei ter outros motivos de impedimento, ou por atividade, ou mesmo, por exemplo, quero transformar a minha empresa numa empresa de factoring. Factoring não pode ser simples, então, consequentemente, eu terei que fazer a exclusão do Simples Nacional. Vou participar de uma outra empresa, vou transformar a minha empresa em sociedade anônima. Então, existem, né, formas em que podem ocorrer. E, estando com débito, nós sabemos que essa exclusão é feita diretamente pela Receita Federal, e fica aqui novamente o recado para que as empresas verifiquem a sua situação de cadastramento junto à Prefeitura, a Estado, a própria Receita Federal do Brasil, a sua situação cadastral, e verifique a questão dos seus débitos, sejam eles, né, do Simples Nacional, seja até mesmo, tem empresas que, às vezes, não recolheram a retenção do INSS da folha de pagamento dos seus trabalhadores, regularizar, pedir parcelamento, né, e torcermos para que o governo, o mais rápido possível, aprove o refis para a micro e pequena empresa, já que foi aprovado para as grandes empresas. E, por fim, né, nós já estamos aí para concluir, nós lembramos aqui a todos os colegas que as empresas tributadas pelo Simples Nacional poderão fazer a distribuição de lucro a seus sócios e ter essa distribuição como um rendimento isento. Ok? Lembrando que existe uma determinação que eu aplico o percentual do lucro, se eu fizer regime de caixa, se eu, né, não quiser distribuir pela minha DRE, eu tenho que pegar o valor do percentual do lucro presumido, aplicar sobre o meu faturamento, tirar o percentual correspondente ao imposto de renda e distribuir. Nós sabemos que as empresas elas têm feito a distribuição pelo regime contábil, apurando o regime de competência, apurando o resultado e fazendo essa distribuição, que é lícita, está prevista, mas que a gente recomenda também aos colegas que, no momento que eu faço uma distribuição de lucro baseada na contabilidade da empresa, essa contabilidade tem que estar regular e tem que estar com o diário registrado na junta comercial. Então, nós precisamos estar atentos a isso e também fazer essa distribuição de lucro via depósito bancário em conta corrente dos sócios, lembrando que já está em vigor a demonstração de movimentação em espécie, ADME, e que valores pagos em espécie deverão ser, acima de 30 mil, deverão ser comunicados à Receita Federal.
E para que esses rendimentos, né, eles sejam isentos, é preciso que haja a prova da transferência da titularidade desse recurso da empresa para o sócio. E nós sabemos que, em caso de verificação, somos nós que temos que provar como essa transferência se deu. Então, nós temos recomendado às empresas que o façam mediante transferência bancária, que determinem o valor desse lucro que será distribuído, que pode, inclusive, ser distribuído mensalmente. Então, eu fechei o balanço, apurei um valor de lucro, eu posso sentar com o empresário agora e discutir esse lucro que vai ser distribuído durante o ano calendário de 2018. Nós sabemos que as empresas têm uma resolução do Conselho que permite manter uma conta de lucros acumulados. Mas, se já existe uma definição dos sócios do valor a receber, vamos provisionar esse valor a pagar no balanço agora de 31 de dezembro e fazer com que o empresário se programe para ter essa distribuição de forma regular. Porque nós sabemos que isso poderá ser, inclusive, motivo de, numa eventual fiscalização, ser considerado como rendimento tributável. E lembrando que os aluguéis e o prolabore continuam sendo tributados normalmente à alíquota da tabela do imposto de renda retido na fonte. Então, fazer essa distinção entre retirada prolabore e lucro distribuído. Vale lembrar, deixo aí, né, uma reflexão para os empresários e para nós, contadores, do que não é planejamento tributário. Escolher a melhor forma de tributação entre simples, real e presumido, de forma lícita, de forma correta, de forma de acordo com a contabilidade e os pronunciamentos contábeis determinam, é legal e deve ser feito e poderá, sim, trazer algum benefício para a empresa. Mas precisamos também ficar atentos do que não é planejamento tributário, porque todos nós sabemos hoje da grande importância da nossa responsabilidade perante as empresas. Inclusive, a Carta de Administração de Responsabilidade, nós devemos tê-la conosco para, numa eventual necessidade, nós apresentarmos que nós lançamos e registramos a documentação que nos é entregue. E isso se faz necessário, esse esclarecimento, porque nós precisamos estar atentos à regularidade fiscal, tributária das empresas em que assinamos os balanços. Então, eu deixo aí para vocês uma reflexão do que não é planejamento tributário. Fraudar, omitir informação, prestar declaração falsa, alterar a nota fiscal, deixar de recolher tributo por má-fé, ação ou omissão dolosa, impedir ou retardar totalmente ou parcialmente o conhecimento pelo fisco de um fato ocorrido, a simulação, a transmissão de direito a pessoas diversas, e lembrando que a fiscalização, nós sabemos disso, ela tem verificado muito a essência sobre a forma, ou seja, principalmente dessas empresas de interpostas pessoas, elas estão na forma regular, elas têm CNPJ, elas recolhem imposto, elas entregam declaração, mas, na essência, elas não existem. Elas são empresas que foram criadas para reduzir tributo. E compete a nós dar esse esclarecimento para que os empresários entendam que esse não é um bom planejamento tributário. Porque, na minha opinião, o planejamento tributário de uma empresa começa pela escolha do seu contador. Então, é com a contabilidade que se pode fazer um planejamento tributário eficaz e lícito. Atenção para as receitas e atenção para os custos e despesas. Toda auditoria tributária, com certeza, qualquer um de nós aqui, profissionais da contabilidade, já passamos aí por várias auditorias tributárias. E a auditoria tributária hoje está focada
no disponível, no patrimônio líquido, cliente, fornecedor e estoque. Então, muito cuidado com isso. Se nós temos contabilidade regular, nós temos que ter conciliação da conta de fornecedores. Se nós temos contabilidade regular, nós temos, sim, que saber quanto que vale o cliente, quanto que cada cliente, analiticamente, se eu tenho um valor no meu balanço, esse valor tem que estar analiticamente detalhado para que, numa eventual fiscalização, eu possa apresentar. Eu tenho que ter muito cuidado com passivo a descoberto, com valores que já não existem mais, estão no meu balanço. E a hora é agora. Estamos preparando o fechamento de balanço de 31 de dezembro de 2017. Então, precisamos rever todas essas contas, verificar se todas as minhas receitas que estão contabilizadas estão de acordo com as obrigações acessórias que eu estou entregando, para que a gente possa manter essa regularidade, porque nós sabemos que o fisco está preparado para verificar. E nós, com uma boa contabilidade, teremos condição de atender com tranquilidade os nossos clientes. Gerenciar risco. Todo o planejamento ele tem que ser pensado em risco, toda empresa tem risco, o risco sempre existe. E temos que lembrar de uma coisa, quanto maior o benefício, maior o risco. Então, precisamos analisar, verificar de forma correta, e aí a gente deixa também uma reflexão que é preciso fazer, como inserir os controles e operar a estrutura, que é o aplicar, o avaliar, que a gente chama de checar a estrutura dos controles, né, se foi feito corretamente, e aperfeiçoar. Nós vivemos hoje num período que estamos aperfeiçoando. Todo dia a nossa contabilidade ela está aperfeiçoando. Nós estamos sempre procurando ter a informação e lembrando que essa informação ela é perecível. Ou seja, os nossos balanços, as nossas demonstrações financeiras, elas já deverão estar concluídas para que eu tenha condição de fazer uma análise econômico-financeira da empresa, para que eu tenha condição de fazer uma apuração do valor do imposto e escolher a melhor forma de tributação. Na minha opinião, somente a contabilidade, não consigo vislumbrar um outro tipo de ferramenta que não seja a contabilidade para que dê a informação. Nós produzimos instrumento de informação para tomada de decisão e precisamos usufruir disso para que a gente possa dar ao empresário a melhor informação, com a melhor utilidade e na temporalidade. E o tempo nosso termina no dia 31 de janeiro. E aí nós teremos janeiro e até julho será uma correria geral, porque é obrigação em cima de obrigação, não é assim? Portanto, uma gestão tributária é preciso ter uma forma, conscientizar que é uma forma lícita de buscar a economia tributária, pois qualquer outra ação tomada visando a redução dos encargos tributários que não esteja amparada pela legislação não pode ser considerado como um ato de gestão tributária, mas sim de sonegação fiscal, o que é configurado crime contra a ordem tributária. Que possamos fazer mais e melhor pelos nossos clientes em 2018, com uma contabilidade realmente forte, que possa dar a melhor informação para a tomada de decisão. Muito obrigada. Agradecemos à contadora Jaqueline Andrade. E agora iremos abrir aí para umas 5 perguntas, Jaqueline. Então, gostaria isso, levantasse a mão, porque está sendo gravado para as pessoas ouvirem. Não precisa levantar? Precisa não. Licença. Bom dia. Bom dia. Eu tenho uma dúvida em relação ao CPP que você falou, da soma para fazer o fator R, né? No caso, você falou que a soma do salário seria de acordo com o pagamento. Essa soma do CPP, eu também vou fazê-la pelo pagamento? Porque, sim. Vou dar um exemplo aqui.
Quando normalmente eu fazia, né? Eu pegava, de acordo, normalmente, a folha de dezembro a gente paga em janeiro. Então, eu pegava a folha de janeiro a dezembro e também o faturamento de janeiro a dezembro. Então, da forma que você falou, hoje eu pegaria a folha de dezembro a novembro, porque normalmente eu pago lá no mês seguinte, e a receita de janeiro a dezembro? A questão é o seguinte, eu vou pegar a receita bruta acumulada dos 12 últimos meses. É a receita bruta de janeiro a dezembro. Na hora que a legislação fala lá em relação a apurar o fator R, ele fala que eu pego os salários pagos e os encargos, ok? Pagos. Então, foi a legislação que colocou dessa forma. Bom dia. A minha dúvida é quanto à exclusão. Você falou no início, falando de aumento da faixa, né, para 4.800.000. Se a empresa ela ultrapassou, ela chegou a 19% do faturamento permitido em 2017. Então, ela teria que fazer exclusão em 31 de janeiro. Janeiro mudou a faixa. Obrigatoriamente, ela já está no Simples, não precisa de fazer o comunicado. Exatamente. Né? Isso também vale para o MEI, de 60 para 81. No meu entendimento, sim. Ok. Um outro motivo de exclusão, um cliente recebeu um comunicado da prefeitura de que devia taxa da prefeitura e seria excluído, e tinha um prazo, então, de 30 dias para resolver. Só que foi tomado ciência depois desse prazo de 30 dias. O cliente conseguiu pagar a taxa dentro do ano de 2017, a gente entendeu que seria excluído em 2018, porque não cumpriu o prazo de 30 dias, mas agora, em 2018, a gente tenta fazer a inclusão, o pedido de solicitação, ela fala que a empresa já está no Simples Nacional. Corre o risco de 31 de janeiro ter uma exclusão? No meu entendimento, não, porque se você regularizou antes, você deve ter recebido algum comunicado, fez a regularidade, acertou, você fez o pedido, agora ele está falando que você já está incluído. Imprima esse pedido, que isso é uma prova a seu favor, que tem a data lá da impressão, e você está incluída normalmente, porque a Receita não fez a exclusão. O que acontece? Muita empresa está entrando com o pedido e já está dando a pendência. E a Receita está colocando lá que, até o dia 15 de fevereiro, ela estará fazendo essa verificação e estará pronunciando a esse respeito. Então, não há como, porque tudo hoje nós fazemos eletronicamente, nós sabemos disso, né? Estamos aí refém dos sistemas. Então, se você entrou no sistema e o sistema fala que você está incluído, então, você está incluída no Simples Nacional. Retire e faça a impressão dessa informação, porque essa impressão faz prova a seu favor. Agora, as empresas que receberam, e aí vale uma outra dica, fiquem alertas ao domicílio tributário eletrônico das micro e pequenas empresas. Está chegando, via domicílio tributário eletrônico, a informação da exclusão. Então, empresas que foram excluídas, porque, às vezes, receberam o ato declaratório e não regularizaram, até por falta de fluxo de caixa, regularize e entre novamente com pedido de inclusão até 31 de janeiro. No artigo 20, inciso 3º, na letra B da Resolução 94, ele traz a nova forma de cálculo para as empresas que passarem os 3.600.000. E aí você disse que quem passou, e realmente tem um artigo, eu não lembro exato qual agora, quem passou em 2017 desses 3.600.000 ficaria impedido de recolher o ICMS em 2018. Só que já em 2018, para quem está na sexta faixa, tem o cálculo do ICMS que fica muito menor do que o aplicar a alíquota direta do débito e crédito. Nesse caso, como que as empresas têm que agir? Por quê? Eu tenho um cálculo que me fala que eu vou calcular que daria, por exemplo, uma empresa que faturou, sei lá, 3.800.000, e sendo indústria, daria 3,94 de ICMS. Ela, fazendo débito e crédito, considerando puramente esse artigo que fala que fica impedida, ela oneraria em 18%.
como que eu devo agir nesse caso? Porque não está muito claro isso para ninguém, eu acho. E eu acho que nem foi retratado no cálculo também quando passa. Realmente não está claro. Eu até já fiz um pedido à Secretaria de Estado da Fazenda a esse respeito, mas a gente ainda não recebeu nenhuma resposta efetiva do procedimento. Na legislação, na hora que você pega o anexo, você vê que acima de 3.600 não tem ICMS. Ok? Me dá o cálculo, como que eu vou calcular o ICMS, que aí é quase o mesmo cálculo, só que tem um finalzinho, ele muda. Exatamente, só que ele fala dos 20%. Né? Ele fala lá dos 20%. Então, a Receita ela deveria pronunciar a esse respeito. Realmente existe essa dúvida. Na análise, nós estamos considerando, para analisar, que a empresa, qual seria o reflexo, considerando o ICMS sob a forma normal. Porque, quando eu calculo acima de 3.600, eu não tenho ICMS. Então, eu já tenho um valor de PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social e CPP. Então, eu já faço esse cálculo em relação, se ela fosse a lucro presumido, o que isso deveria, se eu não quisesse ser simples, por exemplo. Tá certo? Mas nós vamos precisar realmente de uma informação do Estado. É porque, dentro do ano de 2018, eu acho que não resta muita dúvida, porque ele deixa claro que, se a empresa não passar o sublimite, que, no caso de Minas, é 3.600. Só que, em 2017, para quem já passou, fica essa dúvida. Eu tenho só uma o meu pergunta. entendimento é que quem já passou deveria computar o ICMS sobre a forma normal de débito e crédito. Tá. Só uma outra pergunta. Só um minutinho. Você quer contribuir? Não, isso aí aplica também ao ISS. Também, ao ISS, que é ICM e ISS. Você pode ver que, no anexo 3, a última faixa não tem a alíquota de repartição de ISS. Só complementando isso, quando a empresa ela passa a apurar o ICMS no débito e crédito, ela já destacaria na nota 18% e tomaria o crédito da mesma forma? Da mesma forma. Ela passa a ser uma empresa tributada no regime de débito e crédito. Eu, inclusive, vou até solicitar à Rosa se há a possibilidade da gente, né, manter formalmente um contato com a Secretaria de Estado da Fazenda para se manifestar a esse respeito, porque são muitas as dúvidas, sabe? Mas nós estamos entendendo que você tem que calcular, porque, efetivamente, não existe a alíquota da repartição com relação ao ICMS. Então, acima de 3.600.000, no nosso entendimento, ele seria normal. Mas, tendo essa informação, com certeza, nós passaremos para que a gente tenha uma melhor decisão. Jaqueline, nós estamos recebendo aqui algumas perguntas pelo YouTube. Você pretende responder agora ao vivo ou pelo e-mail? Nós já estamos com o horário já um pouco adiantado, mas eu prometo às pessoas aí a responder e deixo aí, né, tenho o meu e-mail na medida do possível. Se houver condição, eu com certeza farei, né, as respostas, porque pode ter também perguntas muito similares que nós podemos reunir e responder. Temos tempo para mais uma pergunta. Eu gostaria de saber, no caso do MEI, um MEI que ele tinha duas atividades, tem duas atividades, e fez a opção pelo Simples Nacional agora, em 2018. Uma das atividades dele está no anexo 3, que é serviços de organização de feiras, e a outra é a atividade de condicionamento físico, que foi excluída, né? Está no anexo 5. Isso. Aí, nesse caso dessa que foi excluída, como que eu faria? Você vai pegar toda a receita bruta acumulada dos dois anexos, pegar a folha de pagamento total, achar o fator R. Se o fator R for inferior a 28%, a receita que é tributada pelo anexo 5 terá que utilizar o anexo 5.
e a outra o anexo 3. Mas, se o fator R for superior a 28%, você vai poder todo o seu faturamento ser calculado no anexo 3. Ele automaticamente ele foi, como é que eu vou falar? Ele já foi direto para o Simples Nacional, ele era MEI, desde o ano passado, né? Como uma das atividades foi excluída, ele teria que ser uma empresa limitada ou não? Olha, a sociedade empresária, seja limitada, seja ERELI, ou seja um empresário individual, não tem nada a ver com a tributação. Então, se ele era MEI, provavelmente ele vai se transformar ou num empresário individual, ou numa ERELI, ou numa sociedade limitada. Agora, a forma de constituição da sociedade não implica na forma de tributação. Ele deixou de ser MEI e passou a ser tributado pelo Simples Nacional. E vai ver a melhor forma de, societariamente, ele se enquadrar. Ok? Agora, a tributação não depende. Como ele fez a opção de ser tributado pelo Simples, ele vai seguir todas as regras do Simples Nacional. Tá, mas no caso do MEI, ele só não pode continuar no MEI por causa daquela atividade, né? Aí, ele, por causa da atividade, ele não pode ser MEI. Se ele não é MEI, ele tem que ter uma constituição jurídica, porque ele tem que ter uma personalidade jurídica. E a personalidade jurídica é ou empresário individual, ou ERELI, ou a empresa de sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Obrigada. Agradecemos à vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do CRCMG, contadora Jaqueline Andrade, pela brilhante palestra. E, antes da entrega do certificado, apenas informar aos internautas que não esqueçam de dar o like aí no YouTube, referente à palestra, e divulgarem entre os colegas de trabalho. As perguntas que nós recebemos pelo YouTube, a conselheira fazer a resposta. E gostaria de convidar a vice-presidente de Ética e Disciplina do CRCMG, contadora Sueli Maria Marques, para fazer a entrega do certificado.